Bom, pessoal, eu queria destacar para vocês, fazer duas observações sobre duas situaçõezinhas que vão ainda acontecer nesse período aí da guerra, do confronto, né, dos emboabas, tá? A primeira é o seguinte, o açúcar que o Brasil produzia, que vendia para o exterior, ele começou a perder valor, tá? Foi perdendo valor por conta dos períodos, né, de guerra que o Brasil veio passando, desses confrontos. E aí os senhores de engenho de Olinda, eles acabaram contraindo muitas dívidas com os grandes comerciantes portugueses. Então, o que esses comerciantes portugueses vão fazer? Eles vão cobrar juros extorsivos, juros bem altos, e vão fazer muitas fortunas. E ainda tinha mais um detalhe: além de cobrar esses juros extorsivos, eles ainda ficavam com as terras desses senhores de engenho de Olinda. Então os senhores de engenho de Olinda ficaram assim, né, sem ter muito o que fazer. Não conseguiam vender seu produto, estavam devendo dinheiro, perdendo terra. E aí, com o passar do tempo, essa extorsão, digamos assim, que os comerciantes portugueses faziam com os senhores de engenho de Olinda, isso foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e acabou se tornando uma rivalidade declarada entre ambos os grupos. O outro fator que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: com a intenção de ridicularizar, a verdade é essa, né? Os comerciantes de Recife, os senhores de engenho, eles vão apelidá-los de mascates, né? Os senhores de engenho estão perdendo dinheiro, perdendo terras, então do nada vem os comerciantes que, né, são inferiores a eles e começam a ganhar espaço. Então assim, mascate significa vendedores ambulantes. Então, a intenção dos senhores de engenho de Olinda, ao chamar os comerciantes de Recife de mascates, era menosprezados. Mas por quê? O que vai acontecer? É rincha, tá? Porque a gente vai entrar agora na Guerra dos Mascates, que vai de 1710 até 1711. A gente está mais ou menos aí na segunda metade do século XVII, e o açúcar brasileiro veio perdendo o mercado, veio sendo desvalorizado principalmente na Europa, que eu acabei de falar para vocês. Então os senhores de Olinda contraíram muitas e muitas dívidas com os comerciantes portugueses e com os de Recife também, com esses comerciantes de Recife também. Então, esses comerciantes de Recife vão ser apelidados de mascates pelos senhores de engenho de Olinda, porque eles estavam enriquecendo e os senhores de engenho perdendo dinheiro. Então, a inveja, né, a rixa, vai acabar fazendo isso. E isso também vai gerar uma forte rivalidade entre ambos os grupos, tá, gente? Isso aí sempre... Isso é meio que notável, né, em situações a mais como essas. Embora fossem muito ricos, esses comerciantes de Recife não tinham poder político algum. Então, às vezes também, né, em determinadas situações, principalmente como essa, não adiantava o cara ser rico, mas não ter poder político, influência política. O que acontece? Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda e era liderada pelos senhores de engenhos locais. Ou seja, quem mandava realmente na região de Recife eram os senhores de Olinda. Então Recife era inferior a Olinda. Por isso essa raiva, esse incômodo todo, né, dos senhores de engenho de Olinda com os comerciantes de Recife que estavam crescendo. Que como é que pode pessoas que trabalhavam num lugar que era inferior a Olinda, ao qual eles faziam parte, estarem enriquecendo, né? Isso geraria lá na frente um up em Recife, que é o que vai acontecer um pouco mais à frente. Bom, os comerciantes de Recife, eles perceberam que eles tinham uma força muito grande, né? Pequenos comerciantes, vendedores ambulantes, que estavam começando a enriquecer, tá? Então eles tinham força de mercado. Então o que eles vão fazer? Eles vão pedir ao rei de Portugal que elevasse Recife, que até então era povoado, a vila. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês, quando estava falando de Sabará, da cidade, né, de Minas Gerais? Então, um povoado, enfim, ser elevado à vila era algo muito importante, era algo muito valioso, enfim, né? Então eles vão pedir isso ao rei de Portugal, né? Vão pedir que Recife, então, seja elevado ao nível de vila. E aí, isso também daria a eles a sua própria Câmara Municipal. Traduzindo, eles conseguiriam independência econômica e independência política, não dependeriam de mais nada, absolutamente nada, não teriam ligação alguma com Olinda. Bom, em 1710, o rei então vai atender esse pedido dos comerciantes de Recife. Muitos deles eram portugueses. Então,
eles acabaram se apressando, né, em erguer um pelourinho lá em Recife. E aí, inconformados com essa situação, os proprietários de Olinda, obviamente, eles vão se armar, né, e vão invadir Recife. Com raiva, eles vão invadir Recife e vão destruir o Pelourinho. E com isso você vai ter início, então, a Guerra dos Mascates. O governo português vai intervir em favor dos comerciantes de Recife, tá, gente? O governo português vai apoiar, vai ficar do lado dos comerciantes de Recife. E aí vai mandar soldados para ajudarem, né, o pessoal de Recife, para poder reprimir o pessoal de Olinda. E vai também enviar um novo governador para essa região. Recife, então, vai ser confirmada como vila, vai ter sim o seu direito, vai ser elevada à vila e vai se tornar independente de Olinda, e tanto que vai ser tão importante que tempos depois vai se tornar a capital de Pernambuco, como permanece até hoje como capital de Pernambuco. Agora, uma curiosidade que eu queria falar para vocês sobre Olinda é de como que surgiu esse nome da cidade de Olinda.